Imagine um lago observado há décadas, medido, sondado, vasculhado e ainda assim incapaz de entregar seu maior segredo. Um corte escuro e frio nas terras altas da Escócia, tão profundo que a luz desaparece depois de poucos metros, e tão opaco que até a tecnologia moderna às vezes parece olhar para dentro de um espelho negro. É exatamente ali, no Lago Ness, que há 66 anos algo parece se repetir, algo que ninguém conseguiu explicar de forma definitiva. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários se acreditas que o Lago Ness é apenas um mito, ou se lá embaixo talvez exista algo que ainda não conseguimos compreender. E se gostas de histórias misteriosas como esta, deixa o teu like e subscreve o canal, porque o que vem agora parece uma lenda. Mas começa com dados, imagens de sonar e uma descoberta que, supostamente, poderia mudar tudo. Desde o ano de 1954, o Lago Ness é considerado uma das massas de água mais investigadas do mundo. Cada grande expedição com sonar, cada sinal estranho, cada movimento nas profundezas que não parecia corresponder a peixes, barcos ou fenômenos naturais conhecidos, foi de alguma forma registrado, descrito, arquivado e, mais tarde, quase sempre esquecido. Durante décadas, essas pistas ficaram espalhadas por arquivos, relatórios científicos e antigas anotações. Alguns contactos foram discutidos, questionados, explicados ou descartados como erros de medição. Mas ninguém tinha tentado olhar para todos esses dados como uma única grande imagem. No início de 2026, dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Uma equipe de investigação não analisou apenas uma expedição isolada. Em vez disso, reuniu dados de sonar de muitas décadas. Entre eles estavam registros da Operation Deep Scan, de 1987, dados da grande investigação da BBC, de 2003, e material da Expedição Quest, de 2023, considerada uma das maiores buscas dos últimos 50 anos. Tudo aquilo que antes tinha sido analisado separadamente foi finalmente reunido. Depois, os investigadores entregaram essa enorme coleção a um sistema avançado de inteligência artificial, criado para reconhecer padrões em dados caóticos e cheios de ruído. A expectativa era bastante fria e racional. Esperava-se encontrar acaso, interferências, movimentos de barcos, camadas de temperatura na água, ecos em paredes rochosas e todos aqueles sinais falsos que tornaram o Lago Ness famoso durante décadas. Mas, segundo essa versão, a inteligência artificial encontrou outra coisa. Não um caos solto, não uma distribuição totalmente aleatória, mas uma estrutura recorrente, que parecia repetir-se ao longo de décadas. O que o sistema alegadamente identificou foi um padrão que não aparecia apenas em anos isolados, mas atravessava dados de mais de 6 décadas. Surgia em registros de períodos completamente diferentes, independentemente dos investigadores envolvidos ou dos equipamentos utilizados. Ao todo, teriam sido analisadas 17 tecnologias de sonar diferentes, desde sistemas relativamente primitivos, dos anos 50, até equipamentos modernos da atualidade. E mesmo assim, de acordo com a análise, algo semelhante continuava a aparecer. A inteligência artificial teria encontrado indícios de que certos contactos nas profundezas do lago se repetiam, surgiam em determinados momentos e se deslocavam por rotas recorrentes. Estatisticamente, afirma-se que seria extremamente improvável que um padrão assim surgisse por puro acaso. Se isso for verdade, significaria que algo grande se move regularmente pelo Lago Ness. Algo que, ao longo de décadas, deixou rastros na água sem jamais ter sido identificado com clareza. Para entender por que essa ideia soa minimamente plausível, é preciso lembrar o que o Lago Ness realmente é. Ele não é um lago comum. Formou-se durante a última era glacial, ao longo da chamada Falha de Great Glen, uma enorme fratura geológica. Glaciares moldaram um canal longo e estreito, cortando profundamente a paisagem. O lago estende-se por cerca de 37 quilômetros de comprimento, mas em muitos pontos tem apenas cerca de 1,5 km de largura. Por isso, parece um enorme corredor escuro de água. A sua maior profundidade chega a cerca de 230 metros, tornando-o um dos lagos de água doce mais profundos da Europa. Mas a profundidade, por si só, não é o que o torna tão incomum. A própria água é um fator decisivo.
Por causa da turfa e dos sedimentos vindos das terras altas ao redor, ela fica escurecida, quase como chá fraco dentro de um copo gigantesco. Mesmo em boas condições, a visibilidade raramente passa de poucos metros. Abaixo de cerca de 9 metros, reina praticamente a escuridão total. O que estiver ali embaixo permanece invisível, mesmo que esteja bem à frente dos nossos olhos. Além disso, há o volume imenso de água. O Lago Ness contém mais água do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. A temperatura permanece relativamente constante ao longo do ano, em torno de 5 graus Celsius. É fria o bastante para conservar matéria orgânica por muito tempo, e ao mesmo tempo, a movimentação da água impede que o lago congele no inverno. Também acusticamente, este lugar é estranho. As paredes rochosas íngremes refletem o som, enquanto diferentes camadas de temperatura, chamadas termoclinas, alteram a forma como as ondas sonoras se propagam. Isso pode distorcer sinais de sonar. Correntes carregam partículas e sedimentos pela água, que no sonar podem parecer objetos sólidos. Todos esses fatores fazem do Lago Ness um lugar onde interpretações erradas podem surgir facilmente. E é exatamente por isso que a pergunta central continua tão fascinante. Se existem tantas fontes possíveis de interferência, como poderia surgir, ao longo de décadas, um padrão aparentemente consistente? A história de algo incomum nestas águas não começou com a tecnologia moderna. Muito antes de existirem sonares, câmaras ou expedições científicas, já circulavam relatos de encontros estranhos. Um dos mais antigos vem do ano 565. Na época, o monge irlandês São Columba teria encontrado no rio Ness uma criatura que havia atacado um homem. O seu biógrafo descreve que um homem tentou atravessar a água a nado quando, de repente, algo emergiu das profundezas e avançou na sua direção. Columba teria então levantado a mão e ordenado que a criatura parasse em nome de Deus. O relato termina com o ser recuando. Seja entendido como lenda, tradição religiosa ou observação real, esse episódio marca o primeiro indício conhecido de algo inexplicável nessas águas. Ao longo dos séculos, as pessoas da região contaram histórias sobre os chamados kelpies, espíritos aquáticos em forma de cavalo que viviam nos lagos e atraíam pessoas para a água. Essas histórias não eram apenas entretenimento para viajantes. Muitas vezes funcionavam como avisos, especialmente para crianças. Elas refletiam uma cautela cultural profunda diante do lago. Mas foi apenas em 1933 que começou a fase moderna do fenômeno. Um casal, John e Aldi McKay, relatou em 14 de abril ter visto um grande animal movendo-se na superfície da água. A observação foi publicada num jornal local e espalhou-se rapidamente para além da Grã-Bretanha. De repente, os olhos do público voltaram-se para o Lago Ness. Apenas um ano depois, em 1934, um médico londrino chamado Robert Kenneth Wilson publicou uma fotografia que supostamente mostrava um pescoço comprido e uma cabeça pequena saindo da água. A imagem tornou-se mundialmente famosa e moldou durante décadas a ideia do chamado monstro. Só muitos anos depois, em 1994, foi revelado que se tratava de uma falsificação, um pequeno modelo cuidadosamente encenado. Mesmo assim, a ideia já estava presa na imaginação coletiva. Cada vez mais pessoas relatavam avistamentos. Fotografias desfocadas apareciam, eram analisadas e discutidas. Diversas teorias surgiram. Alguns falavam de um animal pré-histórico sobrevivente. Outros suspeitavam de uma enguia gigantesca ou de um esturjão. Outros ainda defendiam que tudo não passava de erros de interpretação ou fraudes conscientes. A investigação científica começou de forma mais séria em 1954. Naquele ano, um barco de pesca chamado Doris usava sonar para localizar cardumes. De repente, a tripulação registrou um objeto grande a cerca de 146 metros de profundidade. Ele movia-se. Era grande demais para um peixe comum e ativo demais para ser apenas madeira à deriva. Durante mais de 2 minutos, o sinal pôde ser acompanhado antes de desaparecer. Esse foi o primeiro contacto de sonar documentado com algo que não podia ser explicado de forma simples. E não seria o último. Nos anos seguintes, novas expedições chegaram ao Lago Ness.
Na década de 60, o Loch Ness Investigation Bureau realizou observações extensas. Universidades usaram equipamentos mais modernos, enquanto investigadores independentes e equipas de filmagem também se juntaram à busca. Mas os resultados continuaram contraditórios. Vez após vez, eram registrados contactos que não podiam ser identificados com certeza. Ao mesmo tempo, não surgia nenhuma prova clara. A água era demasiado turva para confirmação visual, e as condições acústicas do lago criavam sempre a possibilidade de erros de leitura. Para alguns, os sinais eram indícios de algo desconhecido. Para outros, eram apenas ilusões técnicas. Então veio o momento que deveria esclarecer tudo. Em outubro de 1987, começou uma das maiores operações de busca já realizadas no Lago Ness. Ela ficou conhecida como Operation Deep Scan. 24 barcos posicionaram-se lado a lado, cobrindo toda a largura do lago, e avançaram lentamente de uma extremidade à outra. Todos estavam equipados com sonares a funcionar ao mesmo tempo. A ideia era simples e convincente. Se realmente existisse um grande animal no lago, ele teria de ser detectado por uma busca tão ampla e sincronizada. Não haveria espaço para se esconder. Muitos acreditavam que aquela operação responderia à pergunta de uma vez por todas. Mas não foi isso que aconteceu. Durante a travessia, vários barcos registraram sinais que não puderam ser explicados com clareza. 3 deles relataram contactos com grandes objetos, movendo-se entre cerca de 90 e 180 metros de profundidade. O comprimento estimado desses objetos seria de aproximadamente 6 metros ou mais. O mais intrigante era que os sinais foram captados por sistemas diferentes ao mesmo tempo. Isso tornava menos provável que tudo fosse apenas uma falha isolada de equipamento. O líder da expedição, Adrian Shine, confirmou que havia medições incomuns, mas manteve a cautela. Ele não falou em animal desconhecido, apenas em grandes objetos cuja natureza permanecia incerta. A comunidade científica classificou os resultados como fenômenos não explicados, sem tirar conclusões mais ousadas. As investigações continuaram. Em 2003, a BBC realizou um estudo abrangente. Com navegação por satélite e centenas de feixes de sonar, tentou-se criar um mapa acústico o mais completo possível do lago. O objetivo era detectar qualquer objeto grande e, assim, excluir definitivamente a possibilidade de algo enorme permanecer escondido ali. O resultado voltou a ser ambíguo. Não houve prova clara de um grande ser desconhecido. Ao mesmo time, vários sinais foram registrados sem explicação definitiva. Objetos apareciam, moviam-se e desapareciam, sem que uma causa conhecida pudesse ser identificada. A conclusão oficial foi que provavelmente não havia monstro e que os sinais inexplicáveis vinham de fatores naturais ou técnicos. Os dados foram arquivados e, para muita gente, o assunto parecia encerrado. No ano de 2019, surgiu uma nova abordagem. Cientistas decidiram analisar o chamado DNA ambiental, ou seja, material genético que os seres vivos deixam na água. Através disso, é possível identificar quais espécies habitam um determinado ambiente sem precisar vê-las diretamente. O resultado trouxe uma surpresa interessante. Não foi encontrado DNA de nenhum animal grande desconhecido. Em vez disso, surgiu uma quantidade enorme de DNA de enguias, mais do que de qualquer outra espécie no lago. Isso levou à teoria de que enguias particularmente grandes poderiam explicar muitos dos avistamentos. Essa explicação ganhou força rapidamente e, para muitos, parecia a solução mais plausível. No entanto, ela também tinha limitações. Os sinais de sonar registrados em expedições anteriores não se encaixavam bem com o comportamento e a estrutura corporal das enguias. A forma como refletem o som não correspondia completamente ao que aparecia nos dados. Mais uma vez, algumas perguntas permaneciam sem resposta. Então, em 2023, aconteceu outra grande investigação, a chamada Expedição Quest. Desta vez, foi utilizada tecnologia moderna, incluindo sistemas de sonar de alta resolução,
drones subaquáticos e hidrofones sensíveis capazes de captar sons vindos de grandes profundidades. Mais de 200 voluntários participaram, enquanto embarcações percorriam o lago de forma sistemática. E, novamente, não surgiu uma resposta definitiva, mas também não foi um fracasso total. Vários contactos incomuns foram registrados. Um deles destacou-se. Foi detectado ao mesmo tempo por sonar e por um sensor acústico. Tratava-se de um objeto grande em movimento que emitia um som profundo, impossível de identificar com precisão. O sinal durou vários minutos antes de desaparecer. Os investigadores mantiveram a prudência. Reforçaram que observações inexplicáveis não significam automaticamente que sejam inexplicáveis para sempre. Os dados foram guardados e adicionados ao vasto conjunto de registros acumulados ao longo das décadas. E é exatamente aqui que a história toma um rumo completamente diferente com a entrada da inteligência artificial. Curiosamente, tudo começou sem a intenção de encontrar um monstro. Uma equipe de investigação queria testar até que ponto sistemas modernos de aprendizagem automática conseguem lidar com conjuntos de dados extremamente complexos. Precisavam de dados desorganizados, cheios de interferências, recolhidos ao longo de muito tempo e com inúmeras variáveis. Em outras palavras, dados onde os humanos dificilmente conseguem ver padrões claros. Alguém sugeriu o Lago Ness. No início, quase como uma piada, mas quanto mais pensavam nisso, mais fazia sentido. Décadas de registros de sonar, diferentes tecnologias, condições ambientais variadas e sempre aqueles contactos inexplicáveis. Era o cenário ideal para o teste. A expectativa era clara. O sistema deveria demonstrar que todos aqueles sinais estranhos não passavam de coincidências, interferências técnicas e erros de interpretação. A inteligência artificial mostraria aquilo que os humanos não tinham conseguido ver, que não existia qualquer padrão real, apenas ruído. Durante meses, a equipe reuniu dados, contactaram investigadores de expedições antigas, acederam a arquivos e combinaram registros de várias décadas. Incluíram dados da Operation Deep Scan, do estudo da BBC, da Expedição Quest e também de muitas investigações menores realizadas ao longo dos anos. No total, reuniram dados de 17 sistemas de sonar diferentes, desde equipamentos dos anos 50 até tecnologia moderna. Os registros cobriam todas as estações do ano, diversas condições meteorológicas e praticamente todas as profundidades acessíveis do lago. No fim, criaram um conjunto de dados que abrangia mais de 66 anos de observação. Então, tudo foi inserido no sistema. A inteligência artificial foi treinada para identificar padrões recorrentes em dados complexos e ruidosos. Já tinha sido utilizada em estudos oceanográficos, na detecção de submarinos e na observação de vida marinha. Era capaz de reconhecer relações que para os humanos seriam demasiado súbitas ou espalhadas ao longo do tempo. Durante 3 semanas, a análise decorreu sem parar. Terabytes de informação foram processados, comparados e organizados. Dados de diferentes décadas foram sobrepostos, procurando semelhanças e avaliando probabilidades. Quando o sistema finalmente apresentou um resultado, não foi o que se esperava. A inteligência artificial não encontrou um caos aleatório, mas sim um padrão recorrente. Os contactos inexplicáveis não estavam distribuídos de forma uniforme no tempo. Surgiam em intervalos específicos, em profundidades semelhantes e deslocavam-se ao longo de trajetos aparentemente previsíveis dentro do lago. Esse padrão aparecia tanto em dados dos anos 60 quanto em registros recentes. Era independente do tipo de equipamento utilizado e repetia-se em diferentes épocas do ano. Isso tornava tudo ainda mais difícil de explicar. Se fossem apenas erros, deveriam surgir de forma aleatória. Equipamentos diferentes gerariam falhas diferentes. Condições ambientais causariam variações irregulares. Mas, segundo a análise, não era isso que acontecia. Em vez disso, havia uma espécie de regularidade. O primeiro detalhe notável era a profundidade. Muitos dos contactos inexplicáveis concentravam-se entre cerca de 90 e 150 metros. Não é a zona onde as interferências são mais comuns. Ao mesmo tempo, são profundidades onde a estrutura do fundo do lago cria áreas mais estáveis
estáveis, protegidas das perturbações da superfície. O segundo ponto era o momento em que ocorriam. Certas horas do dia e períodos do ano apresentavam maior frequência desses contactos. Madrugadas no final do verão, além de transições sazonais como o fim do outono e o início da primavera. Em contraste, ao meio-dia no auge do verão, quase não havia ocorrências. Isso poderia sugerir um comportamento biológico, como um organismo reagindo à temperatura, à luz ou à disponibilidade de alimento. Para simples erros aleatórios, esse tipo de padrão temporal seria incomum, mas o detalhe mais impressionante estava no movimento. A análise indicava que os contactos não se moviam de forma aleatória, mas seguiam rotas específicas. Era como se existissem caminhos invisíveis sob a água, percorridos repetidamente ao longo dos anos. Uma dessas rotas parecia acompanhar a parte mais profunda do lago, paralela à estrutura geológica da falha de Great Glen. Outra parecia ligar o norte e o sul do lago, passando por várias depressões profundas. E uma terceira sugeria um movimento quase circular, como se algo contornasse repetidamente uma região central do lago. Esses trajetos não apareceram apenas uma vez. Surgiram em dados dos anos 60, foram registrados na Operation Deep Scan e também apareceram na Expedição Quest. Equipas diferentes, tecnologias diferentes, décadas diferentes e ainda assim padrões semelhantes. Se tudo isso for correto, a probabilidade de ser apenas coincidência torna-se extremamente baixa. Isso sugeriria que algo grande se move regularmente no Lago Ness há mais de 6 décadas. Algo que pode ser detetado por sonar, mas que nunca foi identificado com clareza. E é aqui que termina a certeza e começa a dúvida, porque a análise não revela o que são esses contactos. Apenas mostra que eles se repetem e apresentam consistência. A sua natureza continua desconhecida. A hipótese das enguias gigantes não se encaixa bem nos dados. A forma como o corpo delas reflete o som não corresponde ao que foi registrado. A teoria dos esturjões também não convence, já que não há registros confirmados dessas espécies na região há mais de um século. Outras explicações também encontram dificuldades. Movimentos de barcos não explicam sinais em grandes profundidades. Camadas térmicas podem distorcer sinais, mas dificilmente criariam padrões idênticos durante décadas. E a ideia de que tudo não passa de imaginação não se aplica a dados registrados por máquinas. Claro, existe outra possibilidade. A própria inteligência artificial pode estar a ver padrões onde eles não existem. Esse fenômeno é conhecido e pode ser descrito como uma espécie de pareidolia técnica. Sistemas são feitos para encontrar padrões e às vezes encontram-nos mesmo quando não são reais. Os investigadores consideraram isso. Por isso, aplicaram o mesmo método a outros lagos sem histórico de relatos estranhos. Nesses casos, não surgiram padrões semelhantes. Nem no lago Windermere, nem no lago Baikal, nem em outros locais analisados apareceu algo comparável. Isso não prova nada de forma definitiva, mas torna tudo mais difícil de ignorar. Porque se um padrão aparece apenas num único lugar e se mantém ao longo de tanto tempo, é inevitável perguntar: será que ali acontece algo realmente diferente? E é aqui que começa uma especulação. A explicação mais conhecida continua a ser aquela que surgiu desde 1933. A ideia de um animal pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro. É uma imagem poderosa, quase cinematográfica. Um ser antigo, escondido nas profundezas escuras, escapando à ciência durante séculos. Mas essa hipótese enfrenta problemas sérios. Criaturas desse tipo precisariam subir regularmente à superfície para respirar. O número de avistamentos não seria suficiente para sustentar uma população estável. Além disso, a quantidade de alimento disponível no lago provavelmente não suportaria um animal desse porte por tanto tempo. Uma hipótese mais cautelosa sugere algo menos extraordinário. Uma espécie de peixe ainda desconhecida. Talvez uma variação incomum de um animal já existente. Algo adaptado às condições únicas do Lago Ness, capaz de viver em profundidades onde poucos organismos conseguem sobreviver. Mas, novamente, faltam provas concretas. Nenhum material genético aponta para algo assim. Nenhuma captura, nenhuma imagem clara, nenhum corpo.
E assim, resta uma possibilidade desconfortável: a de que estamos diante de algo que simplesmente ainda não compreendemos. Algo que não encaixa nas categorias atuais da ciência. Não necessariamente um monstro, mas também não algo facilmente explicável. A inteligência artificial não responde à pergunta sobre o que é. Ela apenas sugere que pode haver algo ali. Algo consistente o suficiente para deixar um padrão ao longo de décadas. Um padrão registrado por diferentes tecnologias em diferentes épocas, sob diferentes condições. Isso levanta uma questão interessante sobre a própria forma como interpretamos o desconhecido. Durante muito tempo, histórias como as do Lago Ness foram tratadas como folclore, exagero ou simples erro humano. E em muitos casos, provavelmente foram mesmo. Mas o que acontece quando parte dessas histórias começa a encontrar ecos em dados técnicos? Será que estamos a observar o início de uma nova compreensão? Ou estamos apenas a ver uma coincidência elevada a algo maior do que realmente é? Talvez o mais intrigante seja que ambas as possibilidades continuam em aberto. Por um lado, é perfeitamente possível que tudo isto seja resultado de uma combinação extremamente complexa de fatores naturais: correntes, sedimentos, variações térmicas, comportamento de animais conhecidos e limitações tecnológicas. Tudo isso pode, em conjunto, criar ilusões convincentes. A história da ciência está cheia de exemplos em que algo aparentemente inexplicável acabou por ter uma explicação simples, depois de compreendido corretamente. Por outro lado, também é verdade que o nosso conhecimento sobre os oceanos e ambientes aquáticos profundos ainda é limitado. Mesmo hoje, novas espécies são descobertas regularmente. Ecossistemas inteiros permanecem pouco estudados. Não seria impossível que um ambiente único como o Lago Ness escondesse algo incomum, mas talvez a questão mais importante não seja o que está lá, e sim como lidamos com a incerteza. Porque, no fundo, esta história não é apenas sobre um lago na Escócia. É sobre a forma como humanos tentam dar sentido ao desconhecido. Como criamos narrativas, como interpretamos dados, como equilibramos ceticismo e curiosidade. A inteligência artificial, neste caso, não trouxe uma resposta final. Em vez disso, trouxe algo talvez mais valioso: uma nova pergunta, uma dúvida baseada não apenas em relatos, mas em décadas de medições. E isso muda a natureza do debate. Já não se trata apenas de acreditar ou não numa lenda. Trata-se de analisar informação, de questionar métodos, de explorar possibilidades. Trata-se de reconhecer que nem tudo é imediatamente claro, mesmo quando temos tecnologia avançada à nossa disposição. Talvez nunca venhamos a saber com certeza o que se move nas profundezas do Lago Ness. Talvez, daqui a alguns anos, uma nova expedição traga uma resposta definitiva, seja ela surpreendente ou completamente banal. Ou talvez o mistério continue, alimentando novas teorias, novas investigações e novas histórias. Mas uma coisa é certa: o Lago Ness não é apenas um lugar no mapa. É um ponto de encontro entre ciência, imaginação e dúvida. Um local onde dados e lendas se cruzam, onde perguntas permanecem abertas e onde cada nova descoberta levanta ainda mais questões. E isso, por si só, já o torna único. Agora fica a pergunta para ti: achas que os dados apontam para algo real escondido lá embaixo? Ou acreditas que tudo não passa de um erro sofisticado, amplificado pela nossa vontade de encontrar significado?